A paz de Deus, irmãos, vamos estudar a lição? Nós estamos estudando o livro do primeiro trimestre de 2021. O tema do livro é Isaías, consolo para o povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 2 de março, e o tema da lição de hoje é Quem creu? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos pela vida e Te pedimos perdão pelos pecados. Nos perdoe, Pai. Derrame sobre nós o Espírito Santo e nos faça compreender, Senhor, a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quem creu? No livro de Isaías, lá no capítulo 52, no verso 13, Jesus é exaltado. Mas no verso seguinte, a sua aparência é tão desfigurada que ele nem podia ser reconhecido. Jesus ficou desfigurado devido aos açoites que recebeu. Ele ficou desfigurado porque colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus ficou desfigurado porque foi crucificado numa cruz. Mas Jesus, ele também ficou ainda mais desfigurado porque carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele carregou os pecados de todas as pessoas que viveram no mundo, em todos os tempos, em todas as épocas. Pessoas que já viveram, que vivem e que ainda viverão. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, iniquidades, o castigo que devia recair sobre nós, recaiu sobre ele. Por isso Jesus ficou irreconhecível, porque o pecado deforma. Deus, o Pai, nos fez a sua imagem e semelhança. Isto é, Deus, Ele criou o homem perfeito, sem pecados. Porém, ao pecar, o ser humano ficou deformado. Ele ficou o oposto do plano de Deus para suas criaturas. Aqui na lição, pede para que façamos uma comparação com a história de Jó. Jó, todos conhecem a história, ele tinha uma posição de prestígio. Ele era rico, era respeitado, era temente a Deus, mas, de repente, de um momento para o outro, ele perdeu a sua honra, ele perdeu as suas riquezas e foi viver num lugar miserável, infeliz, fora da cidade. Ele ficou leproso. Jó, ele tinha que rapar as suas feridas com um caco. Ele ficou tão desfigurado que os seus amigos quase não o reconheceram. Você pode ler no livro de Jó, capítulo 2, verso 12. Aí vem a pergunta: por que Jó sofreu? E uma outra pergunta: por que o Messias de Deus sofreu? Se nenhum deles merecia, porque eles eram inocentes. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 9.
mais para frente, João, capítulo 9. Acompanhe. Vamos ler 3 versos apenas, de 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, irmãos, aqui Jesus Cristo, ele nos dá uma resposta bem clara, não só a pergunta dos discípulos, mas também a nossa pergunta, a pergunta aqui da nossa lição: por que o sofrimento? Jesus justifica, ele diz que aquele cego não tinha pecado, e nem seus pais. Então, ele era inocente, mas estava em sofrimento. Então, ele diz que o sofrimento daquele cego era para que fossem manifestos aos homens as obras de Deus, a obra de Deus, para que Deus fosse glorificado. Então, nós entendemos que por meio do sofrimento de Jó, do sofrimento de Cristo, Deus foi e é glorificado. Deus foi conhecido. Deus foi honrado. Então, que profundo, né? Porque nós sempre ficamos nos perguntando quando vemos alguém sofrendo, por quê? Então, muitas vezes somos provados, as pessoas são provadas, mas por meio de muitos testemunhos, Deus, ele é glorificado, porque através do sofrimento das pessoas, Deus mostra o seu poder. Deus faz milagres e maravilhas para a sua honra e sua glória. Agora, continuando aqui, a nossa lição também traz mais 2 perguntas. E essas perguntas estão na Bíblia, no livro de Isaías. Eu te convido a voltar lá para Isaías, lá no capítulo 53, no verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha que 2 perguntas importantes. Quem deu crédito? Quem acreditou na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor, o Messias? Para quem ele foi manifestado? Quem o contemplou? Quem foi favorecido pelo Messias, pelo braço do Senhor? Lá em João, no capítulo 12, você pode acompanhar comigo, lá no Evangelho de João, vamos lá de novo, João, capítulo 12, nós vamos ler os versos 37 até o 41. Capítulo 12 de João, verso 37 ao 41. Irmãos, olha que coisa incrível. As 2 perguntas que nós lemos em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ela foi feita há vários séculos, pelo menos há 600 anos antes de Cristo. E agora, no livro de João, nós vamos ler o que João escreveu se referindo
a essa profecia, se referindo às escrituras do livro de Isaías. Veja só. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Não é impressionante? Que coisa mais harmoniosa. O discípulo, João, aqui, lembrando do que foi escrito por Isaías a respeito do Messias. O que nós vemos é que Jesus, o Messias, estava ali diante do seu povo, diante dos judeus, diante daqueles que conheciam a palavra de Deus, daqueles que conheciam as profecias a respeito do Messias. Eles eram os estudiosos, eles eram os fariseus, os escribas, e o próprio Deus, o Messias, estava diante deles. A profecia se cumprindo ali, e eles não perceberam. Jesus fez milagres, fez obras como da criação, obras como lá do livro de Gênesis, quando pelo seu falar Deus criou, Deus trouxe a realidade, a vida, as suas criaturas. Deus fez todas as coisas, Ele criou pelo poder da sua palavra. E mesmo ali, diante de Cristo fazendo as mesmas obras que somente Deus, somente o dono de todas as coisas, o Criador do universo poderia fazer. Jesus fazia, Jesus curava, Jesus fazia o cego enxergar, Jesus fazia o surdo ouvir, Jesus fazia o coxo saltar. Jesus, Ele ordenou que o mar se acalmasse e as águas lhe obedeceram. Jesus falou que o vento parasse de soprar com aquela força, e ele parou também. A tempestade se acalmou. Jesus demonstrou o poder sobre a natureza, sobre todas as criaturas. Jesus estava passando ali por uma figueira que não deu frutos, e pelo seu falar a figueira se secou. Deus, Ele, com seu poder de criação, Ele estava ali diante daqueles homens que tinham em suas mãos as escrituras, as profecias. Eles deveriam perceber o Messias, mas eles não enxergaram. Porque, como João havia escrito, havia lembrado que Isaías havia escrito que eles teriam os seus olhos abertos, mas não enxergariam, eles não perceberiam. E essa profecia se cumpriu. Irmãos, naquele tempo, eles não perceberam o Messias. E nós, hoje, será que nós estamos percebendo? Será que nós estamos dando crédito à pregação? Será que
o braço do Senhor está sendo manifestado em nós? Quem acreditou na nossa pregação? Precisamos acreditar na pregação, então precisamos estudar, precisamos buscar, ser guiados pelo Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus. E assim o braço do Senhor será manifestado em nós, Jesus Cristo. Nós seremos favorecidos pelo seu sacrifício, porque precisamos acreditar. E além de acreditarmos, precisamos levar a verdade adiante para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para a nossa família, os nossos amigos, os desconhecidos, todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai eterno, te agradecemos por essa rica oportunidade de conhecermos o Evangelho, a Tua Palavra. Senhor, que possamos guardar no nosso coração e aplicar em nossas vidas. Te pedimos, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Amém.